Bom, pessoal, então aqui a gente vai direto conversar um pouquinho em cima dos slides, tá? Vou apresentar esses slides para vocês, beleza? Espero que vocês estejam bem, tranquilos. Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente conversou nas últimas aulas sobre o período pré-colonial, né, brasileiro, entre 1500 e 1530. Falamos um pouquinho sobre a economia açucareira, sobre a sociedade açucareira, falamos um pouquinho sobre a escravidão. Agora, vamos dar continuidade a este conteúdo inicial do Brasil Colônia com a administração colonial, né? A primeira delas, a gente até pode dizer que foram as feitorias, antes mesmo das chamadas capitanias hereditárias, mas as duas principais formas de administração foram as capitanias hereditárias e o governo geral. Beleza? Então, sigamos adiante, pessoal. Então, turma, olha só. Aqui você tem uma imagem, né, da extração do pau-brasil, beleza? Então, temos esta imagem, depois eu vou mostrar uma outra imagem, que é uma imagem extraída de um mapa exatamente do momento de 1517, se eu não me engano. Depois a gente vai ver lá na legenda, mas início do século XVI, ou seja, contemporâneo a toda essa história, todo esse processo que está aí representado nessa imagem e na próxima, que é a extração do pau-brasil, né? Como vimos, esta extração ocorria de uma maneira, entre aspas, amigável, razoavelmente amigável, né? Em troca da extração do pau-brasil, os índios recebiam alguns produtos, né, variados. Então, ali, a gente pode encontrar, né, nesses produtos roupas, calçados, os espelhinhos, né, que eles tanto apreciavam. Isso virou uma espécie de narrativa quase que oficial na história, né? Esses diversos produtos que despertavam a curiosidade dos indígenas, eles não viam e não tinham uma condição, digamos, mercadológica ou consumista para com esses produtos, apenas despertavam curiosidade, né? Então, eles cortavam a árvore, levavam ali para os comerciantes portugueses, e esses entregavam esses produtos variados, né? Esse tipo de troca, como vocês sabem, é o que a gente conhece por escambo, né? Exatamente, foi aí que basicamente se selou uma relativa amizade, né, comercial, né, entre portugueses e indígenas, né, e os nativos, né, brasileiros, no início dessa história europeia por aqui, né? Vamos lembrar que este cenário está dentro de um contexto de descaso, quer dizer, a corte, por que a corte resolveu organizar essa administração inicial, né, do nosso território, a partir de feitorias, a partir de escambos, sem ainda a ideia da escravidão indígena. Bom, talvez até tivessem tido essa ideia já, mas ainda não estava esta escravidão sendo efetivada, né? A gente pode, por isso, entender, então, que essa troca comercial foi uma troca, entre aspas, sempre, né, amigável, dentro de um campo aí, né, não violento, né? Então, o tom era a não violência, era a troca, era a condição de escambo. Legal. O pau-brasil, né? Por isso que esse é o contexto aí de um maior descaso de Portugal em relação à sua porção de América. Ele era rentável no mercado europeu, mas ele não era rentável ao ponto de cobrir os gastos da travessia do Atlântico, da organização de um aparato defensivo, com a construção de áreas de contenção, com a manutenção de um exército aqui parado, né, sendo alimentado, recebendo, né, portanto, mensalmente dinheiro, salário, né? Não existia essa condição, né, de ocupação, era muito cara. Então, o pau-brasil não gerava essa possibilidade de cobrir estes gastos, né? Então, basicamente, eles, portugueses, gastaram o menos possível para manter-se mais ou menos nesta ou dentro desta atividade
da venda do pau-brasil na Europa, que era muito procurado, mas sem gastar muito. Portanto, se reproduziu o sistema de feitorias que já se encontrava, né, já acontecia no litoral africano, beleza? Então, não há ainda esta ocupação como vimos em outros momentos. Vamos passar para outra imagem, que ela é parecida, mas é de época, então é uma imagem que eventualmente você pode encontrar, por exemplo, em vestibulares. Que é essa aqui. Então, ela é extraída deste Atlas Miller, de 1519. Nós estamos falando de um momento que vai de 1500 a 1530. Portanto, a produção desse mapa aconteceu exatamente no momento em que nós estamos, né? Exatamente no momento que nós estamos aqui conversando, reproduzindo. Percebam então que é isso mesmo, né? São os índios cortando a madeira com a proposta de levar esta madeira para algum entreposto comercial, né? Os entrepostos comerciais eram, vamos supor, espécies de galpões enormes, ou mesmo áreas abertas, onde se sabia que os portugueses chegariam, os comerciantes portugueses chegariam, com o intuito da troca, com vários produtos para serem trocados por este pau-brasil. Aí levavam, né, o pau-brasil para a Europa e ali revendiam. Como eu falei para vocês, o fato deste pau-brasil não, digamos assim, despertar um interesse de fixação, porque ele sozinho não conseguiria suprir os gastos desta fixação, né, em termos administrativos, em termos militares, etc., né, nosso litoral começa a ser atacado por outros grupos europeus, sobretudo franceses, muitos dos quais atuavam de uma maneira razoavelmente independente, são chamados corsários, mas levavam uma grana para a corte francesa. É interessante a gente lembrar que lá na Europa, a França, né, os reis franceses, eles não aceitavam essa divisão do mundo entre Portugal e Espanha, como eu falei para vocês há algum tempo, né? Não aceitavam porque não entendiam, né, que o mundo inteiro deveria ser dividido pelos países ibéricos, excluindo os demais, né? O Francisco I, rei da França, acho que já conversei isso com vocês, eu não sei se já conversei isso com vocês ou não, mas eu trabalho em tanto lugar que às vezes eu não sei mais o que eu falei, onde eu falei. Mas de qualquer maneira eu repito aqui se eu já falei. Francisco I dizia que não sabia, né? Nunca tinha sido avisado que Adão teria deixado como testamento o mundo, né, dos homens, tá certo? Para Portugal e Espanha dividir, né? Então era uma ironia, né, que o Francisco I, rei da França, propalava, né, divulgava, e que eventualmente cai nos vestibulares. Eles lembram dessa história, que é um emblema, né? É uma passagem emblemática da história desse rei, ao criticar exatamente a divisão promovida pelo Tratado de Tordesilhas, que excluía a França, né, dessa divisão. Então, os corsários franceses não reconheciam o Tratado de Tordesilhas e atacavam a América Ibérica, né, sobretudo a portuguesa, porque era mais desguarnecida. Lembrando que, como a Espanha encontrou ouro aqui na América, ela protegia muito mais o seu litoral. Portanto, a área mais vulnerável mesmo era o litoral da América Portuguesa. E aí o que a gente viu? A gente viu que os portugueses começaram, em paralelo a esses ataques franceses no litoral de Sul América, começaram a perder dinheiro no litoral africano. Os portugueses, então, ainda sofreram este revés econômico neste momento. Entre 1500 e 1530, em paralelo aos ataques franceses na sua porção americana, o ouro do litoral africano estava se esgotando. E para piorar a situação, né, minha avó costumava dizer que a miséria, né, ela quando vem nunca é pouca, miséria pouca é bobagem, né? Então que tenhamos uma miséria total.
Ou seja, na verdade, não apenas o litoral africano estava se esgotando e sofrendo déficits, porque o ouro estava se esgotando por ali. Mas lá no Oriente, as chamadas especiarias, a coisa também não ia bem, porque os próprios franceses, holandeses, ingleses, então outras nações, ao longo do século XVI, início do século XVI, começam a promover o comércio das especiarias ali para a Europa, gerando uma forte concorrência a Portugal. Então, além do esgotamento do ouro do litoral africano, começa a acontecer uma concorrência muito forte com o comércio em relação ao comércio das especiarias, o que derruba, desaba, né, o preço das especiarias orientais lá na Europa. Resultado, Portugal está com a sua América sofrendo ataques, com o litoral africano se esgotando em termos auríferos e com o Oriente sofrendo concorrência de outras nações, portanto, provocando os preços a desabarem. Resultado, pessoal, a corte portuguesa vai olhar para o Brasil ou para a sua porção da América, futuro Brasil, com maior carinho, como eu falei para vocês em aulas passadas, né? A gente viu, né, nas aulas anteriores, tá certo? Na aula anterior, mais especificamente, né, que a atividade econômica encontrada para começar a desenvolver um projeto de ocupação que fosse sustentável foi o açúcar. Então, para que os portugueses olhassem para a América com maior carinho e entendessem, né, que era necessário a administração, eles passam a também buscar uma viabilidade econômica para isso. Olha, a gente tem que expulsar os franceses, a gente tem que defender o nosso litoral, se a gente quiser explorar aquele território. Mas vamos ativar, já que não encontramos ouro ainda, né? Quem sabe um dia iremos encontrar, né? Vamos ativar algum tipo de produção agrícola que seja rentável. Vimos, né, o porquê do açúcar já na aula passada. O açúcar foi escolhido, né, com toda a experiência que os portugueses já tinham no plantio da cana lá na África, sabiam que havia demanda no mercado europeu por esse produto, então o que os portugueses vão fazer? Vão optar pela cana-de-açúcar, isso em termos econômicos. Em termos administrativos, no entanto, pessoal, em termos administrativos, o que foi pensado foi uma forma que fosse pouco dispendiosa também, que fosse a mais barata possível para administrar esse território. Vamos lembrar que Portugal está com um problema lá na África, esgotamento de ouro, está com problema no Oriente, com concorrência com outras nações em relação às especiarias, e precisa defender a América que está do outro lado do Atlântico. A coisa está muito, muito complicada, né, para os portugueses. Então, eles têm que apostar aí nessa incerteza, um tiro no escuro, né, para fazer, então, essa administração na colônia. O quanto mais barato fosse, seria melhor. Então, a partir de 1534, se pensou exatamente nisto que está aí na tela, né? Um sistema conhecido como sistema de capitanias hereditárias, né? O sistema de capitanias hereditárias. Bom, este sistema de capitanias hereditárias, turminha, seria considerado o mais barato. Vamos lá, então, pensar no que ele era. Seriam 15 capitanias ou 15 lotes cedidos para 12 capitães ou donatários, beleza? 15 lotes seguidos ou doados para 12 capitães ou donatários. Isso quer dizer, alguns desses capitães vão ter 2 lotes, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o Martim Afonso de Souza, segundo Quinhão, o Martim Afonso de Souza, primeiro Quinhão, quer dizer, ele vai ter 2 capitanias hereditárias, né? O Pero Lopes de Souza também, né? Então você tem aqui, vou colocar até em outra corzinha aqui, você tem aqui o Pero Lopes de Souza, né? E aqui também o Pero Lopes de Souza, se é que vocês conseguem me acompanhar. De qualquer maneira, né, o que a gente percebe aí é que você tem alguns
territórios nobres ou aristocratas que estão próximos do rei e que vão receber, portanto, lotes ali na América. Qual é a proposta? Estes, que às vezes têm mais do que um lote, vão ter algumas obrigações. Eles vão ter que levar os seus homens para ocupar o território, montar um aparato defensivo, produzir alguma coisa para ativar a economia portuguesa. Então, são seus deveres, beleza? Estes deveres, eles estão organizados exatamente aí nas chamadas cartas forais. Cartas forais, eles recebem, portanto, essas cartas forais, que são seus deveres. E também ali nas cartas forais estão seus direitos. E olha só que loucura. Dentre os direitos que eles tinham, era a escravidão indígena. Eles poderiam escravizar índios. Este era um dos seus direitos. Começa uma relação com os índios de animosidade, de escravidão, de opressão, para fazê-los obrigá-los a trabalhar nestas terras. Outro direito destes grandes nobres era distribuir sesmarias, quer dizer, diversas grandes propriedades dentro deste lote. Porque se você for pegar aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, né, o lote da Baía de Todos os Santos. Isso aqui é muito grande. O lote de Pernambuco é muito grande. Todos, na verdade, são gigantescos. Como que você vai sozinho administrar a região? Você não consegue. Então, os caras tinham o direito de distribuir diversas propriedades nestas áreas aqui para senhores de engenho, né? Grandes proprietários de terra, beleza? Então, por exemplo, esta capitania de Pernambuco seria subdividida em diversas áreas agrícolas, algumas cidades, né? Vilas em torno destas áreas agrícolas, com um sentido mais amplo de exportar produtos. Então, um dos deveres do capitão hereditário era justamente produzir alguma atividade agrícola que fosse rentável. É óbvio que muitos vão optar pelo açúcar. E por que pelo açúcar? Já vimos, pela experiência anterior, pelo clima favorável, sobretudo aqui nesta faixa do Nordeste, né? Agora, não era uma obrigação, mas era uma sugestão, né? Tanto é que as duas capitanias que foram as que deram certo efetivamente foram aquelas que produziam açúcar. Pernambuco, exatamente essa que eu estava rabiscando ali, e São Vicente. São Vicente e Pernambuco, pela produção de açúcar, conseguiram se dar bem. Todas as demais acabam fracassando ou acabam malogrando. Então, de novo, pessoal, por que esse tipo de administração é barato? Porque o rei passa para terceiros a administração da localidade. Por que esses terceiros se interessam por vir para cá? Atravessar o Atlântico era super perigoso, chegar aqui e se deparar com indígenas. Porque seria uma possibilidade deles administrarem uma região, terem o poder sobre essa região, terem a maior parte do lucro, 90% no caso da produção agrícola, por exemplo, né? E escravizar índios, enfim, administrar a região como donos desta região. Uma coisa importante também esses caras, no entanto, não são proprietários. A princípio, o proprietário de todas essas terras é o rei de Portugal. Então, cabe a eles se apossar da terra, usufruir da terra e, se tudo correr direitinho, eles têm o direito de deixar a terra para o seu herdeiro, para a geração futura. Por isso, capitães hereditários. Mas então, sempre lembrando, eles recebem, inclusive, nesta relação, a chamada carta de doação. A carta de doação foi, na verdade, era uma espécie de escritura da terra. O rei, ele dava esta carta, era uma espécie de escritura, que comprovava que estes fulanos, né, João de Barros, Pero Lopes de Souza, o Francisco Pereira Coutinho, estes caras, Duarte Coelho, estes caras, eles, com a carta de doação, legitimam a posse da terra. Mas, em última instância, se der tudo errado, o rei é o proprietário, ele pode dar a última palavra sobre essas terras. Beleza? Bem, vamos lá. Então, isso foi pouco dispendioso.
já que o rei terceiriza esta administração. Agora, por que não deu certo? Gente, Portugal está lá do outro lado do Atlântico, vai até fora desse mapa, né? Está muito distante. A distância de Portugal fazia com que, em um determinado momento de ataque externo ou interno, ataque indígena, por exemplo, estes capitães tinham que pegar os seus navios e chamar, né, pedir auxílio do rei que estava lá do outro lado do Atlântico, né? E até voltar, às vezes, levava lá essa travessia para lá, para Lisboa, e o retorno dessa travessia, às vezes levava 90 dias. Ou seja, era inviável achar ou proteger a capitania dependendo de Lisboa, né? Então, essa distância fez com que os capitães, ou esse sistema de capitania hereditária, fracassasse, né? Outra questão importante é que estas capitanias, elas são todas descentralizadas, como se fossem, digamos assim, grandes feudos, né? Aliás, você tem uma relação aqui administrativa que lembra muito o feudalismo em termos administrativos mesmo, né? Você lembra que o feudalismo, ele era distribuição de terras, né? Calcava-se pela distribuição de feudos. Os senhores feudais que recebiam esses feudos eram vassalos do suzerano que doava esses feudos e tinham um certo vínculo de obrigações para com este suzerano. O rei de Portugal, nesse sentido, se torna o suzerano desses capitães, né? E eles, capitães, vão cuidar da sua vida. Se alguma dessas capitanias fosse atacada, né, as demais, elas não iam auxiliar. Cada uma tem autonomia sobre suas áreas internas, né? Então, já tem os seus problemas, e os problemas não são poucos. Portanto, a descentralização entre as capitanias e a distância em relação a Portugal foram fatais para o sucesso deste digamos assim, projeto administrativo. Beleza? Então, para poder botar ordem na casa, né, o rei de Portugal, ele vai criar, né, a corte portuguesa vai criar o sistema de governo geral. Esse sistema de governo geral é um sistema de maior centralização, né, do poder. Então, ele se instaura em Salvador. Esse cara aqui, o governador geral, pessoal, ele é, na verdade, um alto funcionário da corte. Não é mais um capitão, um donatário que vai poder ter condições extremamente interessantes de produção na sua terra, mas que, por sua vez, no entanto, ele tem que, por si só, desenvolver atividades econômicas se quiser alçar voos. O governador-geral não, ele não vai ser proprietário de uma gigantesca terra, como os capitães hereditários, mas ele vai comandar de Salvador a colônia, em nome do rei, é uma espécie de vice-rei. Ele não corre risco nenhum, como os grandes proprietários de terra corriam. Ele simplesmente vai governar em nome do rei. Ele vai ser auxiliado por estes, digamos assim, assessores, né? O capitão-mor, o provedor-mor e o ouvidor-mor. Capitão-mor é uma espécie de ministro da defesa, ele vai garantir exatamente a defesa do território. O provedor, uma espécie de ministro das finanças ou da economia, vai dotar as capitanias, quando necessário, de investimentos. E o ouvidor é de justiça, seria uma espécie de ministro da justiça. Deu algum problema, algum quiproquó aqui, né? Vai lá para o ouvidor que ele tenta resolver. Você percebe aqui embaixo que as capitanias hereditárias continuam existindo, né? Elas não sumiram com os governos gerais. Pelo contrário, o governo geral foi criado exatamente para dar apoio a esta capitania, beleza? Então, ela vai agora não mais necessitar de auxílio de Lisboa, ela vai para Salvador, que é muito mais próximo, né? Ela vai conversar com o provedor-mor se ela precisar de dinheiro, ela vai conversar com o capitão se ela precisar de defesa. E quem vai dar o alvará de tudo isso, a permissão para que isso tudo ocorra, é o governador-geral. E aqui embaixo, vocês estão vendo, pessoal, para a gente terminar,
as chamadas câmaras municipais. O que são essas câmaras municipais? São poderes locais, as vilas, as cidades que vão surgindo dentro desse cenário de expansão econômica na América Portuguesa. As câmaras municipais, elas se tornaram bastante interessantes, né? Porque elas passaram a ser a área administrativa dos chamados homens bons, tá? Então, são os homens bons que vão governar as câmaras, são vereadores, juízes, etc., que fazem parte exatamente do quê? Dos grandes latifundiários, né? Ou formam a chamada aristocracia rural, beleza? Então, são os grandes latifundiários de terra. Estes caras, muitas vezes, com esse poder local, administrativo, estão mais diretamente vinculados ao que acontece ali na sua vila, na sua cidade, do que a corte portuguesa, que está muito distante. Então, a partir daí, muitas vezes, os poderes locais começam a querer uma maior autonomia. A gente pode dizer que há um movimento muito forte por autonomia ao longo do século XVIII, em grande parte por conta dessas câmaras municipais. Então, o que elas são essas câmaras municipais? São órgãos administrativos e jurídicos muito parecidos com as câmaras municipais hoje, né? No caso ali, existiam vereadores, portanto, aqueles que vão conduzir as leis, e vereadores e juízes, que vão organizar a justiça local, beleza? Quem que pode fazer parte deste grupo de vereadores ou juízes? Os chamados homens bons, através do voto censitário, voto por renda, beleza? Estes homens bons, os ricos proprietários de terra, brancos, né, escravocratas, é que organizam ou controlam esta administração local. Beleza, pessoal? Então, o sistema do governo geral é um sistema de centralização para reorganizar a vida dessas capitanias, muito distantes de Portugal e muito separadas entre si. Agora, de certa maneira, tudo vai funcionar. Valeu? Valeu, pessoal!